Fala, torcedor palmeirense. Tamo junto de novo para falar do nosso Verdão, que vive um momento eletrizante na temporada e tem muita coisa acontecendo dentro e fora de campo. E olha, se tem um jogo que promete tensão, estratégia e emoção, é esse confronto contra o Flamengo. Abel Ferreira precisa estar com o radar ligado, porque o time carioca vem com uma postura que já virou costume, entra fechado, marca forte e tenta surpreender no contra-ataque. É um jogo de paciência e inteligência tática, e o Palmeiras precisa evitar aquelas falhas bobas lá atrás, principalmente em partidas grandes como essa. O torcedor sabe, às vezes um vacilo da zaga custa caro demais, e o Flamengo sabe explorar esses espaços como poucos. Mas antes de qualquer coisa, é bom deixar um recado pro pessoal do outro lado, flamenguista, vamos parar de reclamar, né? Esse papo de que o Palmeiras é ajudado pela arbitragem já deu. Todo mundo viu o tanto de pênalti esquisito que o Flamengo já ganhou, cada um mais duvidoso que o outro. É cada lance que parece até piada. E o pior, os caras acham normal. O problema é que a arbitragem brasileira anda em um nível assustador. É erro para todo lado, apito tendencioso e um VAR que mais atrapalha do que ajuda. Fica difícil confiar num sistema que parece perdido e, às vezes, clubista. É hora de profissionalizar, de colocar árbitros preparados de verdade para apitar jogos de Série A. Agora, falando do que realmente importa, o Palmeiras tem elenco, tem futebol e tem coração para vencer qualquer adversário dentro de campo. A torcida quer vitória limpa, na bola, sem depender de erro de juiz. A confiança tá alta, e o foco total é empurrar o Flamengo desde o primeiro minuto, sufocar, pressionar e mostrar quem manda. E o curioso é que o próprio Flamengo chega cheio de desfalques, o que muda completamente a configuração do jogo. Muita gente por lá reclamando, mas é isso, quem quer ser campeão tem que lidar com qualquer cenário. E já que o assunto é reforço, segura essa bomba que movimentou o noticiário alviverde, o nome de André, aquele mesmo que brilhou no Fluminense e hoje atua no futebol inglês, começou a ganhar força como possível reforço para o Palmeiras em 2026. A informação saiu num papo do ex-goleiro Veloso e, olha, muita gente na torcida gostou da ideia. André é um jogador moderno, de muita técnica e visão de jogo, capaz de organizar o meio de campo e dar aquele toque de qualidade que o torcedor adora. No Fluminense, foi peça-chave em título de Libertadores, e chegaria ao Verdão pronto para assumir protagonismo. Imagina ele vestindo o manto verde, distribuindo passes e comandando o meio-campo? Seria um reforço de peso. E falando em peso, o Allianz Parque vai estar lotado na quinta-feira. O clássico contra o Santos promete casa cheia, com mais de 30 mil ingressos já vendidos. É aquele tipo de jogo em que a torcida faz a diferença. O Palmeiras vem brigando em duas frentes pesadas, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, e o apoio das arquibancadas é fundamental para empurrar o time nessa reta final. É um momento de união total, torcida, elenco, comissão técnica e diretoria, todo mundo junto por um mesmo objetivo. O sonho do bi da Libertadores e do título brasileiro simultâneo está vivo, e a equipe sabe que precisa manter o foco e a consistência. Agora, sobre mercado, o papo é quente. O agente André Curi revelou que chegou uma proposta de 35 milhões de euros do mundo árabe pelo atacante Vitor Roque, mas foi recusada. E parece que vem coisa ainda maior por aí, porque a expectativa de uma oferta de 50 milhões de euros da Premier League, possivelmente do Manchester United. É muito dinheiro envolvido, mas o atleta está feliz no Palmeiras e quer focar nas conquistas da temporada antes de pensar em futuro. O clube investiu pesado nele, foram 25 milhões de euros, e a diretoria sabe que, se chegar a hora da venda, o retorno será garantido e lucrativo. Vitor Roque, aliás, vive grande fase. A convocação para a seleção brasileira é merecida, mas deixa um gostinho agridoce na torcida. Por um lado, é lindo ver o menino realizando um sonho, vestindo a amarelinha. Por outro, o Palmeiras vai sentir a ausência dele em dois jogos complicadíssimos, contra Santos e Atlético Mineiro. É o preço do sucesso. E ainda tem mais desfalques na data FIFA: Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martins, Ramon Sós e Flaco Lopes também podem ficar de fora. E o mesmo vale para o Flamengo, que deve perder vários titulares importantes.
É absurdo que convocações aconteçam em momentos decisivos do Brasileirão, ainda mais para amistosos sem importância. E olha que notícia que deixou muita gente em choque. O goleiro Everton sofreu uma lesão na mão e, segundo informações, só volta em 2026. Com isso, o Palmeiras deve ter Carlos Miguel como titular na final da Libertadores. A torcida recebeu a notícia com aquele misto de surpresa e esperança. Tem gente dizendo que é o destino. Carlos Miguel vem ganhando espaço, mostrando segurança, e pode ser o herói dessa reta final. Imagina ele fechando o gol na decisão contra o Flamengo, salvando tudo e garantindo o título. Seria a consagração perfeita. É aquele tipo de história que o futebol adora escrever. Inclusive, o zagueiro Bruno Fuchs, que vem jogando fino da bola, despertou interesse do Leicester City, da Inglaterra. Um olheiro do clube europeu esteve no estádio acompanhando o jogo da semifinal da Libertadores e saiu impressionado com o desempenho dele. Mas o Palmeiras já se adiantou, vai exercer a opção de compra, avaliada em 35 milhões de euros, e manter o defensor no elenco. E é merecido, porque Fuchs mostrou evolução enorme, virou peça de confiança do Abel e caiu nas graças da torcida. No Atlético Mineiro, ele não tinha o mesmo brilho, mas no Palmeiras encontrou o ambiente certo para crescer e mostrar seu potencial. Do outro lado, o lateral Varela, do Flamengo, deu entrevista falando sobre a final e soltou uma frase que chamou a atenção. Disse que preferia enfrentar a LDU na decisão, mas que o destino reservou o Palmeiras, e que eles têm pendências com o clube alviverde. A lembrança é da final no Uruguai, quando o Verdão levantou a taça. Pois é, Varela, pendência existe mesmo, e é o Palmeiras que vai resolver mais uma vez. A verdade é que o Flamengo queria um jogo mais tranquilo, mas caiu de novo na mesma história, enfrentar o time mais competitivo do continente. O torcedor palmeirense sabe que será um duelo de gigantes, mas confia que o grupo está pronto para encarar qualquer desafio. E para apimentar ainda mais essa semana, o Santos confirmou que Neymar será relacionado para o clássico no Allianz Parque. O camisa 10 deve começar no banco, mas pode entrar no segundo tempo, dependendo do andamento da partida. Mesmo com todo o respeito ao Santos e à história do craque, o Palmeiras entra com a obrigação de vencer. É jogo para somar 3 pontos, manter a liderança e colocar ainda mais pressão nos adversários. 1-0 já vale muito nessa altura do campeonato. O importante é garantir a vitória, não dar brecha e seguir firme na busca pelo título. E claro, o torcedor tá de olho no confronto entre São Paulo e Flamengo. Muita gente sonhando com uma ajudinha do tricolor, um empatezinho que já seria um presentão. A rivalidade fala alto, mas quando o assunto é tabela, toda ajuda é bem-vinda. Vai que o São Paulo surpreende e segura o Flamengo? O Palmeiras agradece. O importante é o Verdão fazer sua parte e continuar somando, porque, no fim das contas, quem ganha o campeonato é quem não vacila. A torcida tá vibrando, mandando mensagem, participando com energia. É aquele clima de união e esperança. Os áudios que chegam são de pura paixão, de quem vive o Palmeiras todos os dias. E é bonito ver isso, a confiança, a fé no time, a expectativa de títulos e a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. O Palmeiras está forte, unido e preparado para essa maratona final, que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos. E o clima entre os torcedores palmeirenses está pegando fogo, cada um com sua opinião, seu palpite e sua dose de emoção. O primeiro áudio que chegou foi do Antônio do Vale, um torcedor raiz, apaixonado, que vibra como poucos. Ele disse que recebeu a notícia da lesão do Everton quase como um sinal divino. Na visão dele, era para ser assim. O goleiro já tinha feito muito pelo clube, mas agora seria o momento do Carlos Miguel mostrar quem é. Segundo ele, parecia até coisa do destino, Deus tirou um para abrir espaço pro outro. Antônio fala com tanta fé que dá para sentir que acredita de verdade que Carlos Miguel vai brilhar. Ele sonha com o goleiro fechando o gol na final, pegando tudo, virando herói e sendo o nome da conquista da Libertadores. E olha, se tem uma coisa que move o futebol é esse tipo de sentimento. O torcedor vê o jogo além das 4 linhas. Para ele, não é só bola e tática, é energia, é emoção, é história sendo escrita.
Antônio lembrou também das críticas que o Abel Ferreira recebe quando insiste em alguns jogadores e demora para mexer no time. É aquele dilema que todo técnico enfrenta: se o cara muda, o torcedor reclama; se não muda, reclamam também. Mas o fato é que o Abel tem um jeito próprio de trabalhar, confia no grupo, e o resultado tá aí, nas campanhas consistentes e nas decisões que o Palmeiras vem disputando. Depois veio o Fábio, outro palmeirense cheio de confiança, cravando um 3-0 em cima do Santos. Ele falou com convicção, com aquela energia que dá gosto de ouvir. Disse que o Palmeiras vai jogar com garra, velocidade e inspiração. Que vai entrar em campo para dominar do início ao fim, com intensidade e finalização certeira. E ainda destacou a importância do Carlos Miguel, acreditando que ele vai ser o paredão, pegando tudo e garantindo mais uma vitória. É essa vibração que contagia o torcedor, esse sentimento de que o time está pronto para atropelar quem aparecer pela frente. Logo depois veio o Josenildo Barbosa, direto de Baté, São Paulo, comemorando mais uma vitória e a liderança recuperada. Ele falou com aquela alegria típica de quem vive o Palmeiras no dia a dia. Disse que o time voltou a ser o líder e que agora é manter o foco para não deixar escapar. E claro, ele também não perdeu a chance de dar aquela cutucada no Flamengo. Sonha com o São Paulo vencendo a mulambada, como ele mesmo disse, para ajudar o Verdão a abrir vantagem na tabela. E ainda elogiou o Vitor Roque, que para ele tá jogando demais e merece a convocação para a seleção brasileira. É aquele tipo de comentário que mostra o quanto o torcedor tá atento a tudo, até nos detalhes da tabela e nas convocações. Depois foi a vez do Cecílio Telles entrar em cena. Outro torcedor fiel, daqueles que acompanham cada partida, cada substituição. Ele celebrou mais uma final de Libertadores e destacou como o Palmeiras tem jogado com inteligência, dosando o elenco, poupando quando precisa e ainda assim mantendo o desempenho alto. Ele também rasgou elogios ao Carlos Miguel, dizendo que o goleiro vem pegando confiança a cada jogo e que já está começando a mostrar personalidade de titular. Disse que a defesa está mais sólida, que o time está se entendendo bem e que o Verdão tem tudo para ser campeão tanto da Libertadores quanto do Brasileiro. É essa fé que mantém o torcedor acreditando até o último minuto. E para fechar com chave de ouro, veio o José Nilton da Bahia, um verdadeiro símbolo da torcida nordestina do Palmeiras. Ele começou agradecendo pela classificação à final da Libertadores, vibrou com a vitória sobre o Juventude e celebrou o retorno à liderança do campeonato. Falou com orgulho do elenco recheado, da força dos reservas que entram e dão conta do recado, e da inteligência do Abel em saber usar todo mundo. Para ele, o segredo do sucesso é essa união e a mentalidade vencedora que o clube construiu nos últimos anos. E ainda mandou aquele abraço para a galera toda, espalhando positividade e lembrando que quem tem mais tem 12. José Nilton ainda comentou sobre o brilho da nova geração, destacando um garoto que vem chamando atenção e dizendo que o Palmeiras precisa segurar essa molecada. Ele acredita que o futuro do clube está garantido, que o time vai continuar revelando talentos e mantendo o mesmo padrão de excelência. E entre uma risada e outra, ele ainda lembrou o aniversário de um amigo palmeirense, mostrando que essa torcida é uma família gigante, espalhada pelo país inteiro, mas unida por uma única paixão. É bonito ver essa sintonia. A cada jogo, a cada notícia, o torcedor vive o Palmeiras como se estivesse dentro do vestiário. E é essa força das arquibancadas, das vozes espalhadas pelos cantos do Brasil, que empurra o time em busca de mais um capítulo histórico. A confiança tá alta, o grupo tá fechado, e o Abel Ferreira sabe muito bem como transformar pressão em motivação. O elenco entendeu o tamanho do desafio e a importância de manter o foco até o fim. O Palmeiras chega nesse momento da temporada com a moral lá em cima. São vitórias importantes, atuações sólidas e um ambiente leve, de quem acredita no trabalho. O elenco tem mostrado maturidade para lidar com os altos e baixos e frieza para decidir jogos grandes. Cada atleta entende seu papel, e a comissão técnica conseguiu manter o grupo unido mesmo em meio às lesões e às convocações que desfalcam o time. Essa mentalidade coletiva é o que diferencia o Palmeiras hoje. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O universo do futebol nacional está em polvorosa depois que um áudio vazado colocou um dos jogadores mais controversos do país,
BAP, no centro de uma tempestade. Segundo relatos, a gravação traz diálogos supostamente trocados entre BAP e o árbitro da partida contra o Flamengo, levantando suspeitas de influência indevida sobre decisões dentro de campo. Fontes próximas ao clube garantem que o conteúdo é real e que o assunto já movimenta bastidores de dirigentes, conselhos de arbitragem e até órgãos de investigação esportiva. O burburinho é intenso nas redes sociais. Torcedores e comentaristas debatem, com intensidade, se a conversa poderia ter alterado rumos da partida. Enquanto uns defendem que se trata de mais um rumor amplificado pela mídia, outros afirmam que a gravação evidencia um problema antigo no futebol brasileiro, a proximidade entre atletas e arbitragem. Especialistas em regras do jogo apontam que, caso seja confirmada qualquer tentativa de influência, as sanções podem ir de suspensão do jogador a investigação mais ampla envolvendo a equipe de arbitragem. No meio de toda a confusão, o Flamengo parece ser o epicentro do debate. Rivalidades históricas e paixões acirradas tornam o episódio ainda mais explosivo. Sites e blogs esportivos já especulam sobre o impacto do áudio na credibilidade do campeonato, enquanto torcidas organizadas aproveitam o episódio para intensificar provocações e discussões acaloradas. Enquanto isso, representantes do clube do jogador se limitam a dizer que aguardam esclarecimentos e que nenhuma decisão será tomada sem ouvir todas as partes envolvidas. Já a entidade de arbitragem não se pronunciou oficialmente, mas fontes internas afirmam que uma apuração preliminar já está em andamento. A expectativa é que, nas próximas semanas, o áudio seja analisado tecnicamente, verificando a autenticidade, contexto e possíveis implicações disciplinares. Nos bastidores, o rumor de que a gravação poderia ter sido manipulada também circula, mas ninguém confirma nem nega. Para muitos, o episódio pode se tornar um divisor de águas na forma como árbitros e jogadores interagem fora de campo. Uma coisa é certa, o futebol brasileiro jamais esteve tão dividido entre suspeitas, torcedores indignados e profissionais da bola tentando entender onde termina o rumor e começa a verdade. O cenário está armado para um verdadeiro terremoto no esporte nacional, e só o tempo dirá se BAP e o árbitro enfrentarão consequências reais ou se tudo não passará de mais um capítulo da interminável novela do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!